Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os julgamentos de Deus e hoje vamos estudar um julgamento universal que atingiu toda a Terra, o dilúvio. E para nós ficarmos mais dentro da narrativa bíblica acerca deste julgamento pelas águas do dilúvio, nós vamos ler em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Isto aconteceu nos dias de Noé. Noé já estava entrado em dias, entrado em anos, e a certa altura o Senhor disse-lhe para ele construir uma arca. E havia uma razão, ele ia cobrir toda a terra, um julgamento universal. Toda a terra iria ser coberta de água. E só aquelas pessoas que entrassem na arca, isto é, Noé e a sua família, Noé, a sua esposa, 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos, 8 pessoas, é que escaparam a este julgamento. Mas vejamos, Gênesis capítulo 7, versículo 11. Então romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva copiosa sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sam, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos entraram com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, todo o pássaro de toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 com Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E as águas cobriram toda a terra, os montes mais altos foram cobertos com as águas do dilúvio. E a primeira questão que nós podemos colocar é: o que é que levou Deus a julgar de uma forma tão terrível a raça humana? Há algumas razões. E são razões suficientemente fortes e válidas que levaram o juiz de toda a terra a julgar assim. E levar Deus ao ponto de ter dito o que disse em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E ele disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus arrependido. Por outro lado, nós lemos na Bíblia que Deus não é homem para que se arrependa. Mas aqui nós lemos que Deus que se arrependeu. Como é que nós explicamos isto? Muitos céticos atacam a Bíblia com contradições aparentes como esta. Aparentes apenas. Antropatia, o que é? É uma forma de linguagem que atribui sentimentos humanos a Deus para que nós, homens, possamos compreender melhor os sentimentos de Deus. É o caso. E quando o Senhor tem razões válidas, o seu julgamento pode tardar, mas ele virá. E esse julgamento vai acontecer. E aconteceu nos tempos de Noé. Será que nós conseguimos identificar então algumas razões que levaram o Senhor a ter que tomar esta atitude tão extremada, destruindo praticamente toda a raça humana, excetuando Noé e a sua família? Algumas razões. Eu identifiquei 4. Primeira, nós vemos em Gênesis capítulo 6 que, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os filhos de Deus tiveram um relacionamento sexual com as filhas dos homens. E desse relacionamento nasceram filhos. Filhos que não eram pessoas normais, eram homens valentes, homens de fama, disformes em relação àquilo que o ser humano era naturalmente.
Desse relacionamento surgiu uma geração adulterada. E porquê é que isto foi grave? Foi grave. Porquê? Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o pecado entrou no mundo, o Senhor profetizou a primeira profecia, a primeira pregação do Evangelho. O Senhor disse que da semente da mulher iria nascer alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Temos aqui uma referência a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que iria nascer de Maria, a semente da mulher, não da semente do homem, porque ele nasceu por obra do Espírito de Deus. Ora, se a raça humana fosse adulterada, como é que Jesus poderia nascer depois de uma mulher normal, por assim dizer? Fisicamente, sexualmente normal. Houve uma tentativa diabólica. Para quê? Para adulterar a raça humana e para inviabilizar a concretização da vida daquele que iria esmagar a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Eu sei que este tema não é um tema fácil e há principalmente duas versões. A primeira é que os filhos de Deus eram da descendência de Sete, eram crentes, adoradores do único Deus verdadeiro, do nosso Deus, o Senhor. E as filhas dos homens, uma figura de descrentes, de pessoas mundanas que não queriam nada com Deus, ou então adoravam a Deus de uma forma idólatra. Eu não vou por este lado. Eu penso que os filhos de Deus, que eram realmente anjos decaídos, demónios, que tiveram este relacionamento para adulterar a raça humana, o relacionamento sexual com as mulheres. E nós teremos razões bíblicas, temos respaldo bíblico para fazer esta afirmação. Em Jó capítulo 1, versículo 6, nós lemos que um dia Satanás compareceu diante de Deus. E com ele quem é que vinham? Vinham filhos de Deus. Quem eram estes filhos de Deus? Eram anjos. Anjos decaídos. Satanás estava acompanhado com filhos de Deus. Até porque há uma versão que diz textualmente que os anjos de Deus vieram com Satanás. Uma outra versão diz que servidores celestiais vieram com Satanás e falaram com Deus. E Satanás falou com Deus, melhor direi. Mas como é que anjos podem ter um relacionamento sexual? Argumenta-se desta forma. Jesus disse que no céu não há casamentos. Os homens não se casam no céu. Não há casamentos no céu. Serão como os anjos no céu. No céu não há aquele relacionamento de marido e esposa. Não há relacionamento sexual. Serão como os anjos no céu. Então, os anjos não podem ter relacionamento sexual, segundo este versículo. Mas há alguns estudiosos da Bíblia que se esquecem de dois pequenos, grandes pormenores. Jesus disse, no céu. Não se casam, não se dão em casamento. Serão como os anjos no céu. Mas estes anjos não estavam no céu, estavam na terra. E Judas capítulo 6 diz-nos que alguns demónios deixaram o seu domicílio, deixaram a sua habitação, deixaram as regiões celestiais e vieram à terra, neste caso, deixaram o seu domicílio e relacionaram-se com as filhas dos homens. E nasceram filhos, uma geração adulterada. E para interromper a multiplicação desses seres adulterados, seres humanos adulterados, veio o dilúvio. Uma outra razão, a segunda, versículo 5 do capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Outra versão diz que a imaginação dos seus desígnios era só má continuamente. Os homens começaram a pensar coisas más, a maquinar coisas más, a arquitetar coisas más. E isto tomou uma proporção tal que o Senhor diz, era só má continuamente. Aquilo que o homem pensava. O que nós pensamos, os nossos desígnios, comandam tantas vezes os nossos atos. E os nossos atos são a extensão dos nossos pensamentos. E, por essa razão, nós não ficamos surpreendidos em relação à terceira razão do julgamento do dilúvio. E temos isso em Gênesis capítulo 6, no versículo 11, onde lemos.
A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Os pensamentos estavam cheios, os desígnios eram só maus continuamente e geraram uma violência sobre toda a terra. Encheu-se a terra de violência, encheu-se. A quarta razão, nós temos uma referência feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24 ele diz isto, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Hedonismo. O que é isto? É uma filosofia, uma doutrina, uma prática de vida para tantos, que faz do prazer o seu bem supremo e o objetivo principal da vida. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, depois acabará tudo. Comamos e bebamos, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, uma alusão à imoralidade sexual. Imoralidade. Como nós constatamos tanto isso nos nossos dias. Casam-se, descasam-se, dão-se em casamento, prostituição, adultério. Escusamos de entrar em pormenores. Nós sabemos o que se passa. Sabemos pouco, mas aquilo que nós sabemos dá para imaginar o resto daquilo que se passa. Mas este versículo diz, e as pessoas não perceberam. Não perceberam o que estava para acontecer. Não o perceberam até que veio o dilúvio. Para toda a injustiça, para toda a maldade, para toda a violência, para todo o hedonismo, Deus de parte. Vivo a vida à minha maneira, ninguém tem nada a ver com isso, nem o meu Criador. Prezado amigo, é com consternação e com um sentimento que eu digo. Para todas essas coisas há um até, é o até de Deus. Até que. O Senhor foi longânimo. Em que sentido? Em suportar as ofensas durante tanto tempo? Sim, sem dúvida. O Senhor tem sido longânimo para com o mundo? Tem sido longânimo para com as pessoas? Tem suportado tantas ofensas? Tem, em relação a cada um de nós. Mas, para todas as coisas, para todas as pessoas, para o mundo, haverá um até que. E quando chegar o até de Deus, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós temos um grande Salvador, que é o Senhor Jesus, temos uma grande salvação, mas também há uma grande condenação. E é dramático nós pensarmos que muitos vão entrar nessa condenação e só se vão aperceber até que vem essa condenação. Como aquela geração dos tempos de Noé só se apercebeu quando começou a chover e não parou. E as águas foram crescendo. E as pessoas refugiaram-se nos pontos mais altos, mas a água foi subindo. Os pontos mais altos foram cobertos, ultrapassou muito os pontos mais altos. E os levou a todos. Quanto aos julgamentos de Deus, o Senhor não esconde que isso vai acontecer. Há um versículo que é de um impacto tal. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um grande Salvador, uma grande salvação, mas haverá um grande julgamento. Mas temos a nossa arca. Não há condenação, não há juízo, não há julgamento para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque o julgamento maior deu-se na cruz do Calvário. Quando Jesus foi julgado, foi condenado,
por cada pecado meu, por cada pecado seu, pelos pecados de todo o mundo. E então as ondas do juízo de Deus, as chuvas torrenciais caíram em catatupa sobre Jesus na cruz do Calvário, para que ele agora possa dizer que temos uma arca e que se entrarmos por essa arca que é ele, não haverá condenação, não haverá julgamento. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, mas não para aqueles que estão em Cristo. Refugie-se em Cristo, porque o julgamento de Deus virá e não tardará.